Daniel Archer nunca imaginou que uma noite simples noite em Boston poderia transformar-se em o tipo de noite que mudou tudo. Ele havia prometido à sua filha Lily, de olhos brilhantes e 6 anos, que eles fariam comemorar o aniversário como deve ser. Então, depois de um longo dia no oficina, lubrificar ainda marca suas mãos, ele pegou ela para uma pequena churrascaria escondida entre edifícios. Não era sofisticado. Paredes expostas, velas tremeluzentes, um menu que estendia o seu orçamento ainda do que gostava em admitir. Mas Lily apenas se importava com batatas fritas e bolo de chocolate. E Daniel não conseguia dizer não. Eles tiveram acabado de estabelecido na mesa. Lily tentando não debater o molho de ketchup garrafa novamente quando isso aconteceu. Ao longo da sala, uma mulher sentada sozinha em um canto. Ela não pertencia a um lugar como este. O seu vestido parecia feito à medida, as suas joias delicadas, mas inequivocamente caras. Ela carregava com o tipo de equilíbrio que você normalmente apenas via em revistas. E depois, de repente, a sua mão foi para a garganta. Os seus olhos abriram-se. A cor esvaziou-se dos seus lábios. Por um momento, o restaurante ficou em silêncio. A conversa parou. Os garfos ficaram suspensos no meio do ar. O zumbido de a cidade lá fora parecia desaparecer. Ninguém se mexeu. Daniel sentiu o seu corpo reagir antes de a sua mente a sua cadeira raspou contra o chão, enquanto ele se levantava. Os olhos de Lily seguiram, bem incertos, mas a sua voz permaneceu calma, firme, a mesmo tom que ele usou quando ela raspou o joelho. "Estás bem?" ele murmurou enquanto chegava a mulher. Ela não conseguiu responder, a sua respiração travada. Sem hesitar, Daniel deu um passo para trás dela, envolvendo-a os braços firmemente à sua volta à cintura. Uma estocada, depois outra. O som da luta encheu o ar. Uma terceira empurrão mais forte, desesperado. E então alívio. Um pedaço de bife tiro de boca dela a boca, aterrando contra a mesa com um barulho surdo. Ela se inclinou para a frente ofegante, tossindo tão dificuldade que os talheres chocalharam. Os seus longos e escuros caíram sobre o rosto enquanto ela agarrava a borda da mesa. A sala exalou com ela. Daniel estabilizou-o, ainda a segurar o seu próprio respiração. Você bem?" Ele perguntou suavemente, os olhos procurando os dela, o seu olhar levantado, ainda brilhantes com choque, mas vivo novamente. A sua voz quebrou. "Obrigada a você." Daniel acenou com a cabeça, passando as calças de ganga enquanto se levantava, quase envergonhado pela aplausos dispersos, aplausos que esguicharam pelo restaurante. Boston poderia ser uma cidade de indiferença. Já a maioria das pessoas estavam voltando para seus pratos. Mas Lily ficou paralisada em cabine. Ela, pequenas mãos pressionadas juntas. Olhos fixos nela, pai. Como ele estivesse alguém maior do que a vida. Ele ofereceu a ela um sorriso rápido. O tipo que prometia tudo estava bem. Então ele voltou para o seu lugar, o seu pulsação ainda acelerado, sem saber de que salvação um estranho em aquela escuridão iluminada, churrascaria estava único o começo. Aquela mulher cuja vida ele acabou de salvou era Victoria Sterling, e nada sobre o seu mundo nunca ser o mesmo novamente. A churrascaria tinha quase voltado ao seu ritmo, pratos batendo da cozinha, conversas abafadas, conversas chegavam novamente, e os garçons moviam-se rapidamente entre mesas, enquanto se nada tivesse acontecido. Mas Daniel Archer sentiu o réplica ainda a pulsar em peito. Ele sentiu para trás, em frente a Lily, que olhava para ele enquanto se ela tivesse acabado de visto um super-herói dar para fora de as páginas de sua imagem. Ele desarrumou o cabelo dela gentilmente, tentando de levantar o cabelo de volta para o simples de seu aniversário, batatas fritas e bolo. Antes de eles puderam tomar outra mordida, um suave interrompida. "Desculpe-me." Daniel virou-se e lá ela estava, a mulher ele tinha acabado de salvo. A sua respiração estabilizado, embora os seus olhos ainda carregavam o traço de o que havia quase ela último momento. Perto, a elegância de sua reência era inegável. Não apenas o vestido ou as joias que brilhavam ligeiramente em luz da vela, mas a maneira ela se comportava foi com calma. "Eu não recebi o teu nome", disse,
Daniel ficou desajeitado, mas educado. Daniel Archer, e isto é Lily. Lily estendeu um aceno, bochechas ainda rosadas de da excitação. Victoria Sterling, a mulher respondeu com um aceno. Então o seu olhar suavizou-se em direção a Lily. Eu te devo aos dois a ambos, mais do que eu posso colocar em palavras. Tu não me deves nada, respondeu Daniel, respondeu rapidamente. Qualquer pessoa gostaria ter feito o mesmo. A sua sobrancelha levantou-se quase divertida. Não, eles não faziam isso. Então a sua atenção voltou de volta para Lily, que tinha uma pequena fatia de bolo derretendo em prato na frente dela ela. É isso, U? Sim, disse Daniel, o mais leve sorriso puxando em seus lábios. 6 hoje. Os olhos de Victoria olhos piscaram para o meio inacabado colher de gelado e o fatia simples fatia de bolo. Ela hesitou por apenas um segundo antes de dar para sem explicação. Daniel franziu a testa, observando ela desaparecer em direção trás-traseiro do restaurante. Lily puxou pela sua manga. Papá, ela sussurrou, é ela uma princesa? Daniel riu por baixo a respiração. Ela pode ser. Momentos depois, Victoria voltou com o gerente do restaurante gerente atrás dela. Em suas mãos equilibrado um bolo de 2 andares, coberto com glacê pálido rosa claro, com pequenos açúcar-estrelas que brilhavam sob a luz. Suspiros aumentaram ao redor a sala enquanto o bolo estava colocado delicadamente sobre a mesa. Os olhos de Lily abriram-se tão que pareciam de apanhar cada brilho ao de uma vez. Eu espero que isto tudo certo, disse Victoria, disse suavemente, um pequeno sorriso formando-se os seus lábios. Eu pensei que ela merecia algo a pouco mais mágico esta noite. Lily deixou sair um suspiro tão cheio de maravilha que meio dos comensais-se as cabeças. Você é uma fada, ela sussurrou. Uma verdadeira. Victoria riu, ajoelhando-se ligeiramente, tão ela estivesse na olhos de Lily nível dos olhos. O seu risada era caloroso, espontâneo, nada semelhante à imagem polida, imagem de a mulher que tinha caminhado mais cedo antes. Daniel olhou para o bolo, perplexo de... Tu não tiver que fazer isso, disse ele, disse em voz baixa. Eu queria... Victoria respondeu simplesmente. A noite ficou confusa depois disso. Victoria deslizou para na cabine enquanto se ela pertencido ali todo o tempo. Lily conversou sem parar sobre escola, sobre a sua desenho animado, sobre como ela estava a ir estar uma astronauta um dia. Victoria ouviu com atenção, fazendo perguntas, rindo em momentos, nunca olhando para o telemóvel. Para Daniel, era desarmante. Ela era supostamente estivesse estar o tipo de mulher que viveu em um mundo longe e distante do deles. No entanto, aqui ela estava bebendo água, sorria para a mesa para ele, como ela não tivesse nada mais a fazer a não ser ficar com eles. Eventualmente, quando Lily bocejos tornaram-se demasiado grandes para esconder, Daniel sabia que era hora de ir embora. Ele ficou pronto para agradecer Victoria mais uma vez mais e aceite a sua para casa. Mas Victoria chegou a mão à sua bolsa, puxando para fora uma caneta. Ela escreveu algo rapidamente num guardanapo e depois deslizou através da mesa na ele. O meu número, disse ela, o seu tom suave mas firme. No caso você precisar de alguma coisa. Daniel hesitou, a sua mão pairando sobre o guardanapo. É tipo de você. Aceite isso. Ela interrompeu suavemente. Por favor. Os seus dedos roçaram o seu enquanto ela entregava a ele, firme, calma, insistente. Então ela inclinou-se para em direção a Lily. Feliz, querida, ela sussurrou. Lily envolveu os seus pequenos braços em torno de pescoço de Victoria, pescoço sem hesitar. Para um momento, Victoria fechou os olhos, retornando o abraço com um carinho que surpreendeu até ela. Mais tarde, lá fora em o fresco noite fria de Boston, Daniel fechou Lily no assento elevatório, ajustando as bordas do casaco em torno dos ombros. Ele deslizou para trás o volante de seu velho caminhão e olhou mais uma vez mais para o guardanapo antes de escorregar nele no luva-luva. A sua mandíbula tensionou-se. Ele não fazer mulheres ricas, mulheres com cabelos perfeitos, e vidas em torres de vidro, torres. Não ele, não Lily. Mas o que Daniel não sabia era que a mulher cujo número ele tinha apenas escondido estava Victoria Sterling, bilionária CEO da Sterling Global Media,
e ela tinha nenhuma intenção de o deixar ele desaparecer no fundo de vida dela vida. Na manhã seguinte, o ritmo de vida voltou, pelo menos em a superfície. Daniel Archer estava de volta às garagem, as mangas arregaçadas para os cotovelos, o cheiro de óleo e apendurado em o ar. Os motores eram familiares, parafusos e chaves fazia sentido. Mas o guardanapo dobrado, agora dobrado em o seu casaco, sentiu mais pesado do que qualquer parte que carregou. Ele não queria manter guardar isso. Ele disse a si mesmo que iria deitá-lo isso com a lixo. No entanto, Ra estava pressionado para a peito, como algo que importava mais do que ele queria admitir. O seu colega de trabalho, Louis, inclinou-se contra a porta da comanda, mastigando em barra de cereais e olhos olhando para ele com um sorriso. Então, você vai para ligar a Daniel? Daniel não parecia para cima. Ele continuou as mãos ocupadas, apertando um parafuso com mais força do que necessário. Quem? Louis riu. Não seja o idiota. A mulher da churrascaria. Ou aquela que salvou como algum tipo de herói em um filme. Lindo. Parecia como ela pertencia naquele uma passarela. Daniel limpou as mãos num pano, forçando a calma. Ela deu-me o seu número. Eu não perguntei por isso. Não uma resposta, Louis provocou, agitando a cabeça. A menos que ela não casada ou perigosa, eu não vejo qualquer complicação. Daniel não disse nada. Em vez disso, ele inclinou-se ainda mais para o motor, deixando o zumbido de loja a loja abafa-o as perguntas que não estava preparado para enfrentar. A verdade era simples. As mulheres gostam, ela não pertenciam na mundo. Ele tinha contas empilhadas na cozinha de um velho caminhão que tossia até vida no noites, e uma filha que dependia dele, ele para tudo. Ele não tinha espaço para contos de fadas, especialmente dos escritos em tinta brilhante tinta em páginas da revista. Naquela noite, a casa estava silenciosa, exceto por o som de arranhões dos lápis de cera no papel. Lily sentou-se na mesa da cozinha, a língua a espetar para fora ligeiramente enquanto ela colorida uma imagem de um dinossauro, suas pernas muito curtas para o seu corpo. Daniel enxaguou uma caneca na pia, olhando para ela. Papá, Lily disse de repente sem olhar para cima. Ela gosta Triceratops. Daniel franziu a testa. Quem? A senhora da restaurante, respondeu Lily, a sua voz segura. Ela disse a mim. Ela disse que era o azarão. Forte e até embora parecia pequeno. A mão de Daniel congelou sobre prato. A memória veio à tona. Victorias uma risada suave, mas sincera como ela se inclinou para Lily em cabine. O maneira ela ouvia ouvido como se cada palavra importasse. Lily continuava a colorir, o seu pequena flutuando pela sala. Ela também disse, tu tinha braços fortes, força o suficiente para ajudar qualquer pessoa. Daniel quase deixou cair a caneca. Ele virou-se, estudando a sua filha. Os olhos estavam bem de inocência, mas as suas palavras tinham peso. As crianças não filtraram verdades da mesmo que os adultos faziam. Eles lembravam-se o que importava. Ele secou as mãos lentamente, o guardanapo em seu bolso, de repente impossível de ignorar. Talvez isso não era sobre ele. Talvez estava sobre o maneira. Lily estava iluminado quando Victoria trouxe para aquele bolo. A maneira ela abraçado ela, como eles tivessem conhecido um ao outro há mais do que uma noite. Por a hora, Lily subido na cama, o seu desenho de dinossauro apoiado orgulhosamente na sua mesa de cabeceira. Daniel ficava no corredor com o telefone na mão. Ele olhou para o número rabiscado em rápido, elegante. O seu polegar pairando sobre ecrã, hesitação, lutando com algo mais profundo, algo que parecia como esperança. Finalmente ele ligou. A linha tocou uma vez, 2 vezes. Então a voz veio clara e confiante, mas mais suave do que eu esperava. Olá, Daniel engoliu em seco. É Daniel Archer de outra noite. Houve uma pausa seguida por o mais leve sorriso em seu tom. Eu estava a pensar se você ligaria. Eu não tinha a certeza você faria isso. Eu não tinha a certeza se deveria, ele admitiu. E por que fez você? Ele olhou para o quarto de Lily, a luz noturna projetando um brilho por baixo a moldura. Porque a minha acha que és mágico. Victoria riu baixinho. Um som baixo que se instalou profundamente em peito.
Eu gosto ela. Daniel exalou lentamente, a sua determinação a enfraquecer. Eu acho que nos deixou nós bilhetes para o museu. Eu fez, disse ela, disse gentilmente. Bem, talvez você gostaria gostar. Usar um deles eles. Outro pausa, calorosa esta vez. Amanhã, ao meio-dia. Daniel acenou com a cabeça para si mesmo, embora ela não conseguia ver. Amanhã. Quando ele suspender, a cozinha estava ainda. O guardanapo estava sobre balcão agora, não mais oculto. E para a primeira vez em muito longo tempo, Daniel sentiu ligeira agitação de algo desconhecido. Algo que pode apenas ser o início de uma história que ele nunca pensou que ter. O museu estava vivo de os sons das passos das crianças, passos ecoando no mármore, os seus risos ecoando pelos salões. Daniel Archer segurou a mão de Lily, pequena de Lily, enquanto eles ficavam perto à entrada. Os seus olhos escanearam a multidão. Ele não tinha estado para Boston Museu de História Natural de Boston, de História, em anos, não desde o seu própria escola viagens. E agora ele sentiu-se estranhamente deslocado. Mas a excitação de Lily não foi suficiente para estabilizar ele. Ela usava o seu sola amarelo. O queda, ela insistiu, era sortudo, e ela recuperou em os pontas dos pés, esticando o pescoço para o exposições de fósseis exposições que ela não conseguia esperar para ver. E então ela apareceu. Victoria Sterling entrou através pelas portas direto na hora certa. Mas se Daniel tivesse esperado o equilibrada de a churrascaria, vestida com diamantes e polido, ele estava enganado. Ela usava calças de ganga, um simples moletom com capuz e óculos de sol que escondeu mais do que os seus olhos. Ela parecia quase comum, mas ainda assim impressionante, ainda gracioso, mas sem a armadura de sua mundo. Ei, Lily, disse calorosamente, agachando-se ligeiramente assim ela estivesse na pequena menina. Pronta para ver alguns ossos de dinossauro? Lily animou instantaneamente. A sua tímida derreteu. Eu estado praticando o meu caminhada de dinossauro, ela anunciou. O riso de Victoria risada era suave, genuíno. Mostra-me, Mi. Sem hesitar, Lily pisou pelo corredor com pequenos, mas determinados passos, braços dobrados como garras. Algumas cabeças viraram-se enquanto ela deixou sair o seu melhor grunhido. Victoria aplaudiu as palmas. Isso é intenso, disse. Eu acho que assustado algumas pessoas. Daniel descobriu, a sorrir, um pouco pego desprevenido guarda por como facilmente Victoria escorregou em mundo deles. Sem hesitação, sem distração, apenas lá, totalmente presente. Como se moviam através das exposições, Lily ficou a guia. Ela correu de um fóssil para outro, puxando ambos deles. Victoria nunca resistiu. Ela ouviu a cada palavra que Lily disse. Como o Triceratops estava o favorito porque era o azarão. Como ela pensava, os pterodátilos pareciam dragões. Como ela secretamente desejava viver em era apenas para um dia. Victoria fez perguntas, não muito tipo de perguntas, destinadas para preencher o silêncio, mas o tipo que convidava Lily a partilhar mais. Daniel percebeu. Ele percebeu como ela nunca uma vez atingiu por o telefone, como a sua atenção nunca se desviou quando Lily lançou para uma versão de uma criança de 6 anos de uma palestra. E ele percebeu a maneira ela olhou para ele às vezes silenciosamente, como se ela estivesse estudando com ele, com o mesmo cuidado que ela deu à sua. Em o planetário, os 3 deles, eles se inclinaram para trás para assentos reclináveis, enquanto as estrelas espalham-se pela cúpula acima. Lily aninhou-se em lado de Daniel lado, olhos abertos de espanto, sussurrando cada vez ela reconhecia uma constelação. Victoria sentou-se ao lado deles, perto o suficiente para que Daniel pudesse sentir a sua presença, mesmo em escuridão. Quando o narrador cheia encheu a sala, guiando-os através das galáxias longe, além o alcance de Daniel, o olhar de Daniel desviou-se e perdeu-se para a silhueta dela. Ela não estava a intocável mulher de outro mundo. Ela estava apenas uma mulher sentada ali com eles, respirando o mesmo espanto. Depois, eles pegaram cães-cachorros quentes de um carrinho e sentou-se num banco com vista para o parque. Lily balançou as pernas para trás e para a frente enquanto ela mordia o dela, ketchup salpicando a sua bochecha. Daniel estendeu a um guardanapo, mas Victoria derrotou ele a isso,
inclinando-se suavemente, gentilmente para limpar a mancha. Lily não recuar. Ela simplesmente sorriu enquanto se isso fosse o mais natural no mundo. Você é bom com ela, disse em voz baixa. Ela faz tudo fácil, Victoria respondeu. Daniel estudou ela por muito longo, a cidade agitada em o fundo. Ele não conseguia juntar por que o motivo alguém como ela gostaria querer passar o dia com eles. Mas quando ele olhou para Lily, rindo de algo, Victoria sussurrou, ele percebeu que não importava. O que importava era o maneira a sua olhos brilharam. O maneira ela parecia mais leve de alguma forma. E por a primeira vez em muito longo tempo, Daniel sentiu um leve puxão de possibilidade. Talvez, isso não era um mundo muito distante de o seu próprio. Estava em pé bem ao lado ele de calças de ganga e um moletom com capuz, segurando um cachorro quente, e sorridente para seu pequena menina, enquanto se estivesse não nenhum outro lugar. Outro ela preferisse estivesse. As luzes da cidade brilhavam como joias contra a noite, contra como Victoria Sterling saiu para fora do elevador para sua penthouse. O dia risos ainda permanecem na sua mente. Os passos pesados de Lily pisoteando o dinossauro. Daniel sorrisos enquanto ele observava a sua filha brilhar. O maneira à tarde tinha passado estranhamente simples, quase comum. E para Victoria, comum nunca sentido tão raro. Ela estabeleceu a sua saco no chão em o balcão, os saltos batendo contra pisos. Normalmente ela escorregar em outra rodada de reuniões, chamadas que se estendem até no noite, decisões que carregavam peso incontinentes. Mas esta noite, o silêncio de pena a pena, reprimido, indiferentemente. Ela estendeu a mão por o seu telefone, olhando para a inundação de notificações. Paris reunião, uma fusão de fusão, um convite para a gala. O seu calendário piscou com urgência. Ela pressionou o dedo para o ecrã e comecei a cancelar. Uma reunião adiada, outra adiada para trás. A gala declinou com uma nota. Ela não se preocupou em ler duas vezes. Natalie, sua assistente de longa data apareceu de estúdio, com um tablet na mão. Ela parou de repente, sobrancelhas levantadas. Tu acabaste de pode ligar Paris. Eu reagendamos, Victoria disse, a sua voz firme. Desde quando? Os olhos de Victoria desviaram-se para o chão para teto. O horizonte brilhava sem fim. Mas ela tinha passado anos a olhar para sem realmente ver. Eu não sei ainda, Natalie piscou. Tu não saiu uma reunião pendente em 6 anos. Victoria ficou lentamente arqueando uma sobrancelha. Você tem algum ponto? O assistente estabeleceu o tablet, dobrando os braços. Tu mudado reuniões, atrasado uma fusão e recusou uma gala tudo em uma semana. Isso não apenas reprogramar, isso é evasão. Talvez estou cansada, Victoria murmurou, caminhando em direção ao terraço. Natalie estudou ela, olhos estreitando-se com algo entre a curiosidade e preocupação. Ou talvez você se importa com algo mais agora. Victoria não. Em vez disso, ela abriu a porta e saiu para fora. O ar fresco varreu contra o rosto enquanto ela se inclinava sobre na corrimão, a cidade estendendo-se abaixo ela. De cima aqui, ela tinha sempre sentido intocável. Mas esta noite, ela não querer estar acima tudo. Ela queria estar de voltas àquele museu banco, a observar Lily balançar as suas pernas, ouvindo o silêncio de Daniel, silenciosa de Daniel, em meio de tudo aquele barulho. Ela fechou os olhos. Durante anos, ela tinha construído uma fortaleza de horários, estratégia e controlo. Cada evento, cada acordo, cada passo teve calculado para proteger o império, o seu pai deixou para trás. E ainda assim, nenhum dele isso tinha dado ao que uma tarde com o mecânico e o seu pequena menina conseguiu a acender. Paz. Paz. O seu telefone voltou a tocar novamente no balcão dentro, mas ela não se mexeu. Ela pensou na Lily risada. Daniel, voz firme, quando disse, você está bom com ela. E essas palavras ficado a ela como uma âncora, lembrando a ela de algo que ela não percebido ela estava desaparecida. Natalie apareceu em a porta, a sua voz mais suave desta vez. Nunca estado aonde ignorar o mundo. O que mudou? O olhar de Victoria permaneceu fixo no horizonte.
Eu acho que acabei de terminado de fingir que qualquer deles isso importa mais do que isso. Natalie inclinou a cabeça. E isto? Victoria finalmente virou-se, um suave sorriso tremulou no canto de seus lábios. Menina que me fez me rir, e um homem que olhou para como eu fosse humano, não um manchete. Para primeira vez em anos, ela sentiu as bordas de seu cuidadosamente construída desfocar. E em vez disso de temer isso, ela acolheu a fenda em a armadura. Porque talvez, a vida ela tinha estivesse perseguindo não era a vida ela verdadeiramente. A cidade abaixo pulsava de poder e ambição. Mas aqui, em seu terraço, Vitória compreendeu algo novo. O momento com Daniel e Lily tiveram dado a ela mais do que o seu império nunca pôde, e ela não estava preparada para deixar isso ir embora. O convite veio silenciosamente, esgueirou-se na conversa, como se isso nada mais do que uma sugestão. No entanto, por um tempo Daniel Archer ficou em frente do porta a porta entre uma lavandaria e uma padaria no centro de Boston. Ele sabia que isso não era um jantar comum. Ele hesitou, ajustando o punho da sua mão, as botas arranhadas de um longo dia no garagem. O endereço Victoria Sterling tinha dado olhado parecia sem nada de especial, apenas alça de latão em um vidro porta. Mas quando ele entrou para dentro, o mundo mudou. Uma luz quente espalhou-se sobre madeira polida, piso de madeira. Cadeiras de veludo e azul marinho forro as paredes. E em algum lugar acima, um quarteto de cordas tocava suavemente, a sua música flutuando como fumo. Não parecia como um restaurante, parecia como um segredo. Uma anfitriã cumprimentou ele pelo nome, conduzindo-o, através de um corredor forrado com prateleiras de livros, até elas apareceram para um telhado jardim. Luzes brilhavam no teto, lançando a cidade no horizonte em uma tonalidade mais suave. Victoria já estava ali, em pé perto uma mesa posto para dois. A sua blusa dobrada com cuidado nas calças, cabelo penteado para trás, maquiagem quase. Sem acompanhantes, sem câmaras. Apenas ela. Quando ela se virou e viu ele, um genuíno sorriso se formou seus lábios. Tu veio, disse ela. A curiosidade me o melhor de mim. Admitiu, olhando ao redor para o oásis. Ela gesticulou para a mesa. Tens com fome? O garçom levantou as tampas de prata, tampas para revelar salmão grelhado, assada abóbora, salada de frutas cítricas. Daniel hesitou e então escolheu o garfo. Tu não acho que eu diria não, fizeste você? Eu esperava que não o fizesse. Ela respondeu suavemente. Eles comeram em silêncio em primeiro, o zumbido de a cidade à sua volta a eles. Finalmente Daniel estabeleceu o seu garfo e inclinou-se para a frente. Então, é este lugar? Um clube privado? Os olhos de Victoria fixaram-se nos dele. Convite apenas. Eu parte disso dela. Ele deu uma risada, embora havia não humor nele isso. É claro você faz isso. Ele tremeu a cabeça. Olha, eu não estou cega, Victoria. Isto não é alguma jantar. Você, pessoas que montam mesas assim lugares que brilham assim e eu tive um filho que acha box, mac e queijo é gourmet. Ela não recuou. Eu sei. Tu? A voz estava firme, mas tensa. Porque eu não posso pagar uma noite como esta. Não nem perto. E eu não consigo estar parte de jogo de ninguém jogo. Eu já vi como esta história se desenrola. Pessoal como eu era uma distração, uma caso de caridade, algo para lembrar com carinho quando o brilho desaparecer. O seu olhar não vacilar. Isto não é um jogo, Daniel. Não para mim. Eu não perguntei aqui para mostrar o que eu possuo. Eu perguntei aqui porque eu queria sentar-me em frente de alguém que não olha para mim como um manchete. Para muito longo momento, o silêncio estendeu-se entre eles, quebrado apenas por música. Daniel estudou o que, procurando por alguma falha de insinceridade. Mas tudo o que foi encontrado foi um tipo de exaustão. A solidão envolvia de elegância. Ele exalou lentamente. Então, o que você faz? Eu corro uma empresa meu pai construiu. Eu sento-me em salas de reuniões cheias de pessoas que fingem se importam. Eu tomo as decisões que mudam vidas para pessoas eu nunca conhecer.
E em final dele isso, eu vou para casa para silêncio. Ela fez uma pausa, a sua voz mais baixa. Agora estou cansado de ser admirado por estranhos e ignorada por todos que deveria importar. Daniel inclinou a cabeça e a expressão suavizou-se. Som solitário. Ela admitiu. Ele começou o seu copo, agitou o vinho distraidamente. Então por que eu? A resposta dela foi silenciosa, mas certa. Porque você olhou para mim como eu não fosse quebrável. E porque você não perguntou nada. Daniel encostou para trás. O peso de palavras dela, palavras assentando profundamente. Ele pensou em Lilith da maneira Victoria tinha ouvido a ela sem distração. Talvez isso não era sobre mundos que colidiam. Talvez isso foi sobre encontrar um espaço onde ambos podiam simplesmente existir. Confuso, imperfeita, e tal como a cidade zumbia em torno deles, Daniel percebeu o telhado não era apenas o segredo de Victoria Segredo. Esta noite não foi um convite para confiar, a acreditar que ela não estava a pedir a ele para entrar em seu mundo. Ela estava a perguntar para passarem dele. O auditório fervia de conversas, o tipo que enchia cada canto antes de a cortina se levantar. Daniel Archer senta-se em terceira fila, a mochila da Lily mochila no chão ao lado dele e um papel dobrado em sua mão. Ele verificou o hora. O seu peito apertou, estava algo ele não querer nome. O assento ao lado ele estava ainda vazio. Ele disse a si mesmo que não importava que Lily brilhasse brilhar, seja alguém também aparecesse, ou não. Ainda assim, ele não conseguia de olhar para as portas. Então, apenas como as luzes se apagaram, uma voz familiar roçou contra o seu orelha. Desculpa pelo atrasada. Victoria Sterling escorregou para dentro o assento ao lado dele, bochechas coradas pela frio. O seu preto casaco preto caindo para enquanto ela se acomodava. Ela se inclinou para mais perto, sussurrando. O meu carro ficou encurralado por um caminhão de entregas. Eu tinha que caminhar a partir do 6º ano. Daniel não converter-se totalmente. Mas o alívio em sua voz, tu fez isso. Claro que consegui, respondeu suavemente. A cortina levantou-se e Lily apareceu em uma fila de crianças vestidas como flores, o seu traje de girassol ligeiramente torto, mas o seu sorriso largo o suficiente para iluminar o palco. Daniel inclinou-se para a frente, coração a bater forte. Os olhos de Lily Olhos examinaram a multidão até encontraram ele. Então ela viu Victoria. O seu sorriso cresceu impossivelmente maior, os seus pedais balançando enquanto ela acena. Quando o seu momento chegou, Lily avançou para a frente e entregue o seu música frase. O sol ajuda a crescer. Com todos a determinação de uma estrela da Broadway estrela. Victoria aplaudiu mais alto do que qualquer outra pessoa. Os seus olhos brilhantes como se ela nunca tivesse visto nada mais importante em vida dela vida. Depois de última reverência, o corredor explodiu com crianças em fantasias e pais machucando por causa deles com caixas de sumo. Lily veio a correr, com o seu coroa de girassol, balançando enquanto ela se o corpo nos braços de Daniel. Fizeste você me viu eu? Ela perguntou sem fôlego. Tu estavas o melhor girassol que eu nunca vi, disse Daniel beijando a têmpora. Victoria agachou-se ao lado deles, a sua voz calorosa. Tu roubaste e roubou o espetáculo. Lily sorriu. Tu vieram. Eu disse que diria, Victoria disse. Foi Lily que sugeriu as panquecas. A sua energia ainda a transbordar. Daniel abriu a boca para discutir. Ele era uma escola. Mas Victoria cortou-a com uma sorriso. Uma panqueca com fruta e eu vou subornar o teu pai com café. Eles estavam enfiados em uma cabine numa esquina café que cheirava a xarope e nostalgia. As mesas estavam riscadas. A jukebox tocava músicas mais antigas que todos os elas. E Lily ficou no meio, balançando as pernas enquanto ela devorava morangos e chantilly. Daniel observou a ela, e então virou-se para Victoria. Tu não ter que vir, disse em voz baixa. Eu queria isso, ela respondeu. Os olhos procuraram os dela. Não estás tentando provar algo, estás você? Ela sentiu-se o café. Não, estou apenas a mostrar. Isso é diferente. Para um momento, o silêncio estendeu-se entre eles, preenchido apenas por o zumbido de Lily cantarolar.
Então Victoria estendeu a mão o seu casaco e deslizou uma peça de roupa pela através do banco. Daniel piscou os olhos. O que é isso? Um convite, disse ela, disse. A minha empresa de caridade, gala de caridade, amanhã. Ele franziu a testa. Isso não realmente o meu estilo. É o meu, ela admitiu. Mas eu não quero ir passar isso sozinho. Eu quero que as pessoas que me comigo contigo você. Não porque eu preciso que fazer uma declaração, mas porque eu quero lembrar a mim mesmo que estou autorizado a escolher algo de para mim. Daniel hesitou, dedos esfregando o fecho de bolsa a bolsa. Faça eu tenho de usar um fato de pinguim? Você faz isso, ela provocou. E eu já tinha um costurado para você. Ele olhou para ela. Tu o quê? Lily me deu-me as tuas medidas, disse ela, mordendo a resposta um sorriso. Ela te vendeu você? Daniel tremeu a cabeça, tentando não de rir. Ela está muito persuasiva. Lily olhou para de sua panqueca em bochecha a bochecha. Papá, você parece como James Bond. Victoria encostou para trás. Os olhos suavizaram-se. Setman, não se atrasado. Daniel não respondeu imediatamente, mas algo em a estabilidade de seu olhar revelava que não era sobre smokings ou galas. Foi uma questão de confiança. E talvez, apenas talvez, ele estava pronto para assumir esse passo. O salão de baile cintilava de luz de cristal. Os lustres derramavam ouro pelo vidro e seda. O ar zumbia de Boston mais poderosas, investidores, políticos, rostos familiares da páginas da sociedade, todos reunidos para Sterling Global Media's anual gala. Mas quando Daniel Archer caminhou vestindo o smoking que lia ele como se tivesse feito para nenhum ninguém, cada sussurro em sala parecia pausar. Ele olhou quase para fora do lugar. No entanto, de alguma forma ele pertencia. Firme, estável, carregando com o confiança de um homem que sabia que ele era. Victoria Sterling descobriu-o imediatamente. A sua vestido ficou à luz enquanto ela movia através da multidão. E para um momento, a gala desapareceu. Quando ela chegou, o seu sorriso estava suave, mas desprotegido. Tu limpa muito bem, ela provocou. Os lábios de Daniel curvaram-se. E você parece como um cometa, disse ele, a sua voz baixa. O risada espalhou-se genuíno e sem afetação. É isso um elogio? É se você alguma vez visto um. Ela deslizou o braço pelo braço dele, e juntos eles tornaram-se uma imagem que nenhuma manchete conseguisse capturar. O bilionário e o mecânico ao lado por lado, imperturbável pelo peso dos olhos à sua volta a eles. Ela apresentou-o a ele aos membros e investidores, aos homens com 2 dentes e mulheres com 2 perfeitos sorrisos. Daniel tremeu todos os mãos, respondeu todas as perguntas, nunca recuando. Ele não fingir ser parte de mundo. Ele simplesmente ficou em a sua própria ao lado ela. E isso era o suficiente. Mais tarde, a música aumentou. Victoria pegou o palco, a sua voz transmitindo autoridade enquanto ela falava sobre a futuro da empresa Futuro, o seu compromisso com a inovação, a sua responsabilidade para o mundo além os seus arranha-céus. Aplausos encheram a sala quando ela terminou. Mas quando ela desceu de pódio, os seus olhos encontraram os olhos de Daniel primeiro. Dança com mim, disse ela. Ele hesitou, mas apenas por um momento. Então ele deixou ela puxar para si para dançar. A multidão derreteu enquanto as cordas encheram o ar. E de repente estava apenas dois deles, a mudar-se em tempo, a sua mão contra o ombro, a mão dele firmemente sobre costas dela costas. Isto é a parte onde você diz-me eu estava errado, ela sussurrou. Sobre o quê? Que não pertences aqui. Ele girou ela gentilmente e puxou ela mais perto, a sua voz firme. Talvez eu não, mas eu pertenço ao próximo a ti. A sua respiração parou, os olhos brilharam sob o candelabro. Isso é tudo que eu queria ouvir. O mundo ficou embaçado, a música desapareceu. Tudo o que restou foi silenciosa certeza entre eles. Mais tarde daquela noite, em silêncio de sua caneta casa, Victoria enrolou-se em o sofá, os sapatos de salto alto descartados no chão, a cidade brilhando além o vidro. Daniel sentou-se ao lado dela, a gravata afrouxada.
Lily adormecida em o seu colano de O Longa Noite. Victoria chegou à mão, passando a mão uma mecha de cabelo de bochecha de Lily Bochecha, o seu toque delicado, protetor. Ela está segura comigo, Min, ela sussurrou. Então, depois de uma pausa, ela olhou para Daniel. Tu também. Ele estudou o rosto dela, a força e vulnerabilidade misturadas em sua expressão. Eu acredito em ti, disse simplesmente. Ela encostou-se para a frente, pressionando a testa contra dele. A voz dela, voz quase audível. Para primeira vez em anos, eu sinto-me seguro. Os braços de Daniel abraçaram-me e apertaram suavemente em torno de ambos os braços e a criança entre eles. Então fazia. E em esse momento, alto acima a cidade, despojado de fingimento e sorrisos cautelosos sorrisos, eles encontraram algo nem tinha sabido que estavam procurando. Não poder, nem fuga, mas o quietude e certeza de pertencer juntos. A manhã da audiência levou um peso. Daniel Archer não sentido em anos. Ele ficou do lado de fora do tribunal de Boston. Lily, pequena mão enfiada na sua, o vento puxando suavemente ao casaco. A cidade estava movimentada em torno deles. Mas para ele, o tempo parecia de passar devagar. Isso era o dia tudo se tornar-se oficial. Ele tinha apresentado o pedido de tutela, determinou para proteger Lily de a possibilidade de sua mãe reaparecer, de a ameaça de instabilidade ele não poderia não permitir em ela vida. Hoje, tudo o que importava era ouvir o juiz confirmar o que ele já sabia em seu coração, que Lily estava sua para sempre. Lily olhou para ele, os olhos abertos, incertos. Papá, ela estava a vir, certo? Daniel agachou-se tão eles estivessem ao nível dos olhos. Ela prometeu. Não foi. Antes de Lily pudesse responder, o som de saltos no betão atraiu a sua atenção. Victoria Sterling saiu para fora de um carro preto, o seu casaco azul marinho cinchado apertado na cintura, o seu cabelo puxado para um torção. Ela caminhou em linha reta em direção a eles, os seus olhos fixos neles nos com uma clareza que tornou o ruído de a cidade desaparece. Estou aqui, disse suavemente. Estás atrasado, ele provocou, embora a sua voz transmitia alívio. Estava um incêndio em escritório de Singapura. Ninguém ficou ferido, mas o sistema entrou em colapso. Ela fez uma pausa. Eu saí para fora a meio da chamada. Daniel estudou ela, surpresa piscando em o seu rosto. Você escapou crise para isso. A resposta dela foi firme. Porque isso assunto mais. Por dentro, tribunal estava silêncio. O juiz folheou as páginas de o processo com cuidado deliberado. Cuidado. Sr. Archer, ele começou. Tudo aqui parece estar em ordem. Você entender que esta petição concede você plena direitos e autoridade médica. Autoridade sobre Lily Monroe? Eu sim, disse Daniel e disse com a sua voz firme. O juiz olhou para cima. Você listado nenhum guardião secundário. Daniel hesitou e então virou-se para olhar para Victoria. Ela estava sentada com Lily, a sua mão repousando levemente sobre o pequeno ombro da menina. Quando os seus olhos se encontraram, Daniel sentiu a certeza assentar dentro dele. Eu gostaria de adicionar disse. Victoria Sterling. O juiz levantou a sobrancelha. É ela parente consigo você? Não, respondeu Daniel, com a voz firme. Mas ela é família. O tribunal ficou silencioso. Victoria levantou-se lentamente, o seu olhar nunca deixando Daniels. Estou disposto, disse claramente. Legalmente, financeiramente, emocionalmente, o que quer que você precisar, ela é minha tanto quanto ela é dele, mesmo se não por sangue. O juiz tomou uma nota e acenou com a cabeça. Muito bem. Petição concedida. Lily puxou a manga de Daniel. Papá, o que faz isso? Ele levantou ela para seus braços, segurando-a ela perto. Isso significa que estás preso com mim oficialmente para sempre. Para sempre, ela sussurrou, pressionando a sua bochecha contra seu ombro. Naquela noite, o ar em casa de Daniel, pequena cozinha, estava um ambiente acolhedor com o cheiro de algo além o seu caixa-caixa. Ele ficava em um fogão em um avental, mexendo o arroz com uma concentração que tornou Victoria sorrir enquanto ela se inclinou contra no balcão, vidro de vinho na mão. O que é isso? Perguntou, rindo na sua voz. Jantar, disse um pouco tímido.
Imaginei que tentaria algo mais sofisticado do que queijo grelhado queijo. Ela aproximou-se para mais perto, a sua mão roçando o braço. Tu fez isso por mim? Eu fiz isso por nós, disse ele, disse suavemente. Para mostrar, por ficar. Mais tarde, eles sentaram-se ao lado de luz de velas, a cidade brilhando além da janela. Lily já em o pijama enrolada sobre o sofá com um livro. Daniel estendeu através da mesa, os dedos roçando os de Victoria. Você, você acha isso é real? Ela perguntou em voz baixa. Eu sei que é, disse ele, disse. Porque eu nunca deixei ninguém chegar perto. Não desde Lily. Ela circulou a mesa, deslizando para o seu colano sem hesitar, a testa repousando contra dele, a sua voz quebrando em um sussurro. Eu amo você. Ele não recuou. Ele apenas sorriu, e firme e seguro. Eu amo você também. De o sofá, Lily espreitou ao redor, espreitou a sua voz, fala mais brincalhão. Você está vocês a beijar-se? Daniel riu, segurando Victoria mais apertada. Ainda. Victoria enterrou o rosto em pescoço, rindo com ele. E em aquele risada, naquele cozinha, eles tornaram-se algo extraordinário. Não mais duas mundos, mas uma família, ligados não por circunstâncias, mas pela escolha. A primeira foto apareceu em um jornal site. Uma foto granulada de Victoria Sterling caminhando de mãos dadas com Daniel Archer por uma calçada chuvosa em Boston. Lily pulando entre eles com seu vestido amarelo girassol. Em poucas horas, surgiram as manchetes. Bilionária Ares vista com mecânico e filha. A família misteriosa da CEO da Sterling Global Media. Durante a maior parte da sua carreira, Victoria controlou cada imagem, cada palavra escrita sobre ela. Mas desta vez, ela não ligou para o seu assessor de imprensa. Ela não se escondeu. Ela deixou o mundo vê-la exatamente como ela era, de mãos dadas com as duas únicas pessoas que a faziam sentir completa. Quando Natalie, a sua assistente, deslizou o artigo pela sua secretária, Victoria apenas sorriu. Você parece feliz, disse Natalie. Estou, respondeu Victoria simplesmente. E pela primeira vez, não houve necessidade de explicar. A vida com Daniel e Lily entrou num ritmo que era normal da melhor maneira possível. Domingos de manhã passados no mercado dos agricultores. Noites em que Lily fazia desenhos na mesa da cozinha, enquanto Daniel consertava portas de armários que rangiam. Noites em que Victoria trocava vestidos de gala por calças de moletom e lia histórias para dormir até Lily adormecer com a cabeça encostada no seu ombro. Numa dessas manhãs tranquilas, com o ar a cheirar vagamente a café e chuva, Daniel entrou na sala de estar carregando algo pequeno na sua mão calejada. Victoria levantou os olhos do sofá, onde Lily estava enrolada ao seu lado, lendo em voz alta com a sua voz cuidadosa de 6 anos. O que é isso? Perguntou Victoria, reparando na caixa. Daniel sentou-se à sua frente, com uma expressão firme, quase tímida. Abriu-a lentamente, revelando uma simples aliança de ouro. Sem diamantes, sem brilho, apenas real. Quero-te nesta família, disse ele. Não ao lado dela, não à meia besta. Quero que nós, tu, eu e a Lily, sejamos sempre uma coisa só. Victoria prendeu a respiração. Daniel, Lily ergueu a cabeça com os olhos arregalados. Posso ser a menina das flores? Não és apenas a menina das flores, disse Victoria, com lágrimas a brotarem no seu sorriso. Tu és o jardim inteiro. O casamento foi pequeno, longe das câmaras e das manchetes. Os amigos reuniram-se num campo tranquilo nos arredores da cidade, onde luzes pendiam de vigas de madeira e girassóis alinhavam o corredor. Lily usava uma coroa dessas mesmas flores amarelas, o seu riso ecoando no ar, enquanto Daniel a levantava nos braços antes de se virar para encontrar Victoria sob o arco. Victoria caminhou em direção a eles descalça na relva, o seu vestido simples, mas radiante. Quando ela chegou até ele, Daniel pegou as suas mãos como se fossem cordas salva-vidas, firmes e inabaláveis. Os votos deles não eram discursos ensaiados, mas sussurros quebrados pela emoção. Promessas de amor sem condições, promessas de presença, não de perfeição. Quando as palavras foram ditas e o oficiante acenou com a cabeça, Daniel inclinou-se para a frente e beijou-a com toda a certeza de um homem que passou a vida esperando por esse momento. À sua volta, ouviram-se aplausos. Mas tudo o que ouviram foi a alegria de Lily, alta,
brilhante, cheia de alegria. Mais tarde, quando o entardecer se tornou dourado, os três ficaram juntos sob o brilho das lanternas penduradas. Lily girou em círculos, a sua coroa de girassol deslizando para o lado, enquanto Daniel envolvia a cintura de Victoria com um braço. Ela descansou a cabeça no ombro dele, o seu coração finalmente em paz. Eu costumava pensar que o amor tinha de ser conquistado com poder, sussurrou ela. Mas tudo o que era preciso era a verdade. Daniel afastou uma madeixa do rosto dela, com voz baixa. Este é o único império que quero construir. Numa modesta churrascaria de Boston, Daniel Archer, um pai solteiro, saiu do jantar de aniversário da sua filha Lily para salvar um estranho que estava a sufocar. Victoria Sterling, uma CEO bilionária. O seu ato instintivo de heroísmo, seguido por uma noite compartilhada de risadas e um bolo rosa mágico para Lily, despertou um vínculo inesperado. De uma ida ao museu a uma gala onde Victoria escolheu a autenticidade em vez do seu mundo polido, a história deles se transformou em uma família forjada por escolha, não por circunstâncias. A coragem de Daniel em abraçar Victoria como guardiã de Lily e o casamento discreto deles sob girassóis revelam uma lição profunda. A verdadeira conexão prospera em atos altruístas e presença genuína, não em riqueza ou status. O salto de Daniel para salvar uma vida e a escolha de Victoria de se afastar do seu império pelo amor mostram que os menores momentos, um resgate, uma risada compartilhada, podem construir laços inquebráveis. Em um mundo muitas vezes deslumbrado pelo poder, a jornada deles nos lembra que o amor cresce onde vemos a humanidade um do outro, oferecendo segurança e pertencimento sem condições. A alegria de Lily, a vulnerabilidade de Victoria e o coração firme de Daniel provam que a família é construída através da confiança e do sacrifício, transformando estranhos em eternos. Esta história exorta-nos a agir com bondade, a estar presente para os outros e a abraçar a coragem de escolher o amor em vez do medo. Se esta história aqueceu o seu coração, partilhe nos comentários. Algum momento de bondade já remodelou a sua vida? Diga-nos de onde está a assistir e se acredita no poder da família escolhida. Para mais histórias de amor, coragem e segundas oportunidades, inscreva-se agora. Junte-se à nossa comunidade e mantenha vivas estas histórias comoventes, um momento de cada vez.